Boa sorte, vai dar tudo certo, tá bom, querido? Entrou aqui. Espera que eu não sei se o som... Vamos ver aqui. Hello, peoples. Hello, hello, hello. E aí, pessoal? Vou esperar um pouquinho mais para entrar todo mundo. O Dr. Emerson já está entre nós. Mamãe. Helen, hello. Vamos ver aqui. Vamos esperar só um pouquinho mais. Eu vou já chamar o Emerson enquanto o pessoal entra, mas eu vou esperar um pouquinho para começar. Tá bom? Cadê você, Emerson? Go live. É estranho de não se ouvir. Vamos lá, pessoal. E esse frio, hein? Cascavel é dureza. E aí? Boa noite. Doutor Emerson, meu amigo. Tudo bem? Deixa eu baixar um pouquinho o meu som para mim mesmo. Tudo tranquilo, cara? Tudo tranquilo. E com o senhor, Um doutor? pouquinho mais para o pessoal acabar de entrar, eu tô ótimo. Sim, claro. Melhor ainda, em vossa presença, um ilustre. Ilustre é boa. Vamos ver o pessoal acabar de entrar aqui. Marcelão. E aí, chegou o frio aí? Chegou o frio aqui. Ah, aqui também chegou. Chegou? Chegou. Tá louco. Friozinho. Vamos ver. 8:02. Vou mostrar um pouquinho mais, tá? Só para o pessoal acabar de entrar. Para a gente começar umas 8:04, 8:05, por aí, em alguns segundinhos. Mas e aí, doutor Emerson, me conta mais um pouquinho aí de você, vai. Se apresenta para o pessoal aí, para quem ainda não te conhece. Grande pneumologista, doutor Emerson. Vamos lá. Grande mesmo. 1,90 m aí? E 8. 1,98 m. 1,98 m. Maior pneumologista de Cascavel. Que eu já vi na minha vida. É um dos maiores. Então, conte para nós um pouquinho de você, então. Não, eu sou médico pneumologista, formado no interior de São Paulo, em Catanduva. Fiz a residência em pneumologia em Londrina, aqui no Paraná. E faz mais ou menos uns 10 anos que eu estou aqui na região, trabalhando aqui em Cascavel. Uns 7, 8 anos já que eu trabalho aqui em Cascavel. 7, 8 anos, muito bem. E 7, 8 me conta anos. uma coisa, o pneumologista, ele não vê só o pulmão, né, doutor? Ele vê desde o nariz até o pulmão, é isso? Não é só o pulmão, né? Explica para o pessoal, porque às vezes eu acho que é só pulmão, né? Eu tenho uma rinite, eu não vou no pneu, eu vou no... Enfim, né? Explica para o pessoal, é uma coisa meio besta, mas é verdade. A gente costuma brincar com os otorrinos que, assim, o pneumologista ele atua das cordas vocais para baixo, né? Mas o pneumologista ele pode... Então tem essa briga aí. Entendi. Não, mas o pneumologista ele pode tratar rinite, ele pode tratar sinusite, amidalite, etc. Mas, assim, geralmente essa parte é mais na alçada dos otorrinos, né? Nós tratamos mais das vias respiratórias inferiores. Então é isso aí, ó. Então daqui para baixo, doutor Emerson, é isso? Daqui para baixo, doutor Emerson. Daqui para cima, otorrino. Ótimo. Então, pessoal, é o seguinte, ó, eu vou desabilitar um pouquinho o comentário, só para não ficar muito distrativo aqui para a gente. No final da live, a gente vai abrir para quem quiser perguntar, tá? Quem quiser perguntar, eu vou pedir para usar essa caixinha aqui, ó, logo depois do comentário, você vê que tem um ponto de interrogação. É só tocar ali que abre essa caixinha e lá você escreve aqui para a gente. Fica mais fácil daí de a gente ir, assim, tateando, tá bom? Então, eu vou tirar um pouquinho aqui os comentários, depois eu volto, não se preocupem, vai dar tudo certo. Vamos lá, então. Doutor Emerson, o povo quer saber. Não fala de Covid, Lockdown. isso, né? Covid, né? Covid. Então, beleza. Covid-19. E no dia da nossa live... Tá sendo dita. Bem então, hoje rolou uma confusão aqui no Paraná, né? Mas a gente fala isso mais no Paraná. A gente fala isso depois. Então, vamos lá. O povo quer saber. Muita coisa se fala, televisão, rádio, o tempo todo, Covid, internet. Vamos fazer a coisa simples, para todo mundo entender e todo mundo se proteger também, tá? Vamos lá. Sim. Covid-19
SARS-CoV-2. Quais são os sintomas? O que tem que ficar preocupado? Quais são os principais sintomas? Qual que é o mais importante sintoma? E o que o povo tem que fazer? Vamos lá. Começando. Então, é uma doença nova, né? E uma coisa nova que está acontecendo no mundo. Então, tem muita coisa que muda a cada semana, né? As orientações, as informações, trata com isso, não trata mais, tenta isso, não tenta mais. No começo da pandemia, principalmente aqui no Brasil, a orientação era, olha, só procure atendimento caso você tenha falta de ar. Se você tiver sintomas gripais, sintomas de um resfriado, de uma gripe, fique em casa, não saia de casa, quarentena, só vai para o hospital se tiver com falta de ar. E hoje a gente sabe que não é bem assim. Há uma linha agora nova de alguns médicos pelo mundo, aqui no Brasil também, que estão adotando o tratamento precoce do Covid, né? Não esperar o paciente ter falta de ar para procurar o atendimento ao primeiro sinal do Covid. E aí aprender o que o doutor fez. Quais são os sinais de alerta, né? Então, assim, o Covid ele é uma doença multissistêmica, mas que ele afeta principalmente, ele é mais letal nos pulmões. Então, mas ele começa com sintomas gerais, sintomas sistêmicos, né? Então, começa desde uma coriza, congestão nasal, nariz entupido, uma leve dor de garganta. Às vezes as pessoas me perguntam, mas a minha dor de garganta não é tão forte, será que... Não tem problema, um desconforto na garganta. Muitos pacientes se queixam apenas de um desconforto na garganta. Dor nas costas, dor lombar, dor abdominal. Alguns se queixam de diarreia, outros se queixam apenas do aumento do número de evacuações sem ter diarreia, mas tipo, eu costumo ir no banheiro uma vez ao dia, estou indo 3, 4 vezes, faz uns 2, 3 dias. E um dos principais sintomas do Covid é a perda de olfato e do paladar. Então, assim, esse é praticamente... Oi? Isso é o mais importante, esse é o sinal mais clássico que tem hoje em dia, né? Esse é o sinal que praticamente na Itália, na época do surto que teve lá, que não tinha hospital, não tinha atendimento, não tinha kit para fazer exame dos pacientes, eles usavam um sinal de perda de olfato, né, anosmia, como um diagnóstico para Covid. Então, se o paciente chegava lá e não estou sentindo nada, estou sem o olfato, Covid. Não precisava nem fazer o teste, era caracterizado como Covid mesmo. Então, a perda do olfato é um sintoma muito presente. Há alguns números que dizem até 80% dos pacientes que estão com Covid chegam a, em algum grau, perder o olfato. Não totalmente, mas às vezes 50%, 60%, 70% do olfato. Então, assim, é um sintoma muito importante. E a perda do paladar também. Tem pacientes que dizem que perceberam que não estava legal, que tinha alguma coisa errada, quando foram comer não sentiam o sabor da comida. O cheiro estava até sentindo, mas não sentiam o sabor da comida. Então, o importante é você notar os sintomas e assim que você sentir, primeiro dia, no máximo, depois de 2 dias, já ir atrás, né, procurar o médico, certo? É isso, então, né? Tem que ser o quanto antes melhor. Hoje em dia, quanto antes melhor. Essa nova linha de tratamento de médicos que estão optando por tratar precocemente, lembrando sempre que, assim, até hoje não tem uma droga cientificamente comprovada que é efetiva contra o vírus, contra o Covid. Né? Então, assim, não tem uma droga que saiu em estudo que é específica, assim como, por exemplo, tem o Tamiflu para gripe, etc., antibiótico para infecção de garganta, pneumonia bacteriana. Assim, ainda não saiu uma droga cientificamente comprovada. O que se tem é que alguns medicamentos que estão sendo usados atualmente, eles têm sim uma certa eficiência quando usados na fase inicial. Então, eles ajudam o paciente a não evoluir para a forma mais grave do Covid. Isso assim, não tem nenhum estudo comprovando ainda, mas há evidências em constatações de médicos que vêm usando por todo o país esses tratamentos, e que os pacientes não evoluem com tanta facilidade para a forma grave, né, que é a pneumonia por Covid. Muito bom. Então, recapitulando, se eu tiver sintomas, eu tenho, exemplo, eu estou com anosmia e dor de cabeça. Faz um dia que isso começou. Devo ir no médico, então. No mesmo dia, eu vou lá, e o que o médico vai fazer, então, nesse momento? O que vai acontecer?
Como Vai é fazer teste um... rápido em mim? Ele vai testar alguma coisa? O que vai ser feito Na logo verdade, de cara, assim, assim que eu chegar lá? depende muito em qual lugar que você está se constando, né? E depende muito do profissional que você vai se constar. Isso que a gente está conversando aqui é o que eu tenho feito, porque não existe um Então nos tratamento diga. padrão. Oi? O que você então tem feito? Conta pra O gente. paciente, desses sintomas todos que a gente citou, eu costumo orientar os pacientes o seguinte: se tiver 2 ou mais desses sintomas, há uma suspeita de que você esteja com coronavírus. E aí a gente tem que lembrar aqui que o Covid, a infecção por Covid, a gente divide ela em fases, né? Então, o tratamento que a gente vai estipular para o paciente depende da fase da infecção que ele se encontra, né? Então, assim, se o paciente me procura nos primeiros 5, 6 dias de sintoma, com sintomas gerais, não sintomas respiratórios baixos, não sintomas de pneumonia, por exemplo, a pneumonia ela costuma acontecer do 7º dia em diante. E ela costuma se agravar a partir do 10º dia. Então, se o paciente procura atendimento nos primeiros 5 dias de sintoma, com aqueles sintomas mais gerais, dor de garganta, dor lombar, dor abdominal, perda de olfato, uma tosse seca, esse paciente está no que a gente classifica como fase 1 da doença, que é Perfeito. a fase de multiplicação viral. E isso é muito importante, e eu vou abrir um parênteses agora, que recentemente saiu um estudo que mostrou uma enorme eficiência do corticoide no tratamento de formas graves do Covid. Então, assim, a gente tem percebido nas últimas semanas e nos últimos meses que sai alguma coisa na imprensa, as pessoas correm na farmácia para comprar, para tomar. E o corticoide, especificamente, é uma droga que a gente tem que ter muito cuidado. Porque o corticoide, na fase inicial, nos primeiros dias de sintoma, que é aquela fase que a gente chama de fase de multiplicação viral, de replicação viral, se você tomar o corticoide nessa fase, você vai fazer com que o vírus ele se multiplique com muito mais facilidade no seu organismo, facilitando que essa infecção evolua para a forma grave. Então, assim, é muito Tem muita importante que as pessoas... gente, desculpa, tem muita gente que usa corticoide já cronicamente, né, para outras doenças. Mas o Sim, cara que sim, nunca usou, e aí ele pega e usa um Diprospan, por exemplo, que é um corticoide que você compra exato. sem receita na farmácia. O cara vai lá, toma esse Diprospan, vai ficar mais suscetível, então, a piorar. Temos mais Ele dados vai sólidos, né? facilitar, ele vai facilitar a multiplicação viral dentro do organismo dele, e isso vai facilitar com que vai favorecer que ele evolua para a forma grave. Então, assim, Então, esse paciente... Oi? Então a gente precisaria, então, fazer um alerta para quem tem, tipo, rinite, por exemplo, que está acostumado a tomar corticoide por qualquer coisa. Ah, eu vou tomar Justamente. um Meticorten que eu tenho aqui, porque eu estou com uma rinite. E aí, Justamente. se por acaso Justamente. estiver infectado ali, pô, já viu, né? Exato. Porque, assim, a rinite, seja, quem tem rinite aí sabe que os sintomas da rinite lembram os sintomas de Covid. Né? Nariz coçando, nariz escorrendo, nariz entupido, às vezes perda de olfato. Então, assim, o rinítico, ele vai ficar na dúvida se ele está com rinite ou se ele está com Covid. Né? Rinítico, é isso aí. Exatamente. E aí, o paciente que está acostumado, eu tomo um Diprospan sempre que eu estou em crise, eu vou sair da crise. Se ele tiver com Covid e tomar um Diprospan, ele pode, assim, piorar muito o quadro dele futuro. Então, voltando na fase 1 do Covid, se o paciente nos procura na fase 1, a gente tem utilizado algumas drogas que ainda não tem estudos, mas está para sair estudos dessas drogas, que elas, teoricamente, elas inibem a replicação viral, elas inibem a multiplicação viral dentro do organismo. Então a gente indica as medicações, que está todo mundo sabendo, né, que é a ivermectina e a azitromicina. A gente tem associado também a anita, que é a nitazoxanida, que é um parasitário, um antiparasitário, o ivermectina também é um antiparasitário, e a azitromicina, que é um antibiótico. Então, assim, eu tenho tratado muitos pacientes nas últimas 2 semanas com esse esquema. Vale lembrar que é um esquema que a gente usa na fase 1, na fase inicial. E, assim, eu não tive nenhum paciente que voltou ao hospital ou voltou no consultório que evoluiu para a fase 2 ou para a fase 3, que são as fases piores, que evoluiu para pneumonia, que teve que internar porque teve a forma grave. Então, assim, há indícios de que funciona, mas ainda não tem estudos que comprovam. Até porque são 4 drogas que você tem aí, né? Você tem a cloroquina, que ela vai impedir que o vírus entre no núcleo da célula, né? Ela
ela Sim. mexe em uma proteína, acho que chama importina, ela mexe ali naquela proteína e não deixa o vírus entrar na célula, né? Você tem a Perfeito. azitromicina, que é um antibiótico macrolídeo que mata a bactéria, mas ele tem outra função, ele meio que anti-inflamatório, né? Ele tem uma ação anti-inflamatória E importante nas vias respiratórias. a ivermectina também, né, que também ela mata in vitro 100% em 2 dias, né? E Pois é. ela também, então você vê, você tem drogas que não são antivirais, mas que têm ação antiviral, né? Mas o Sim. negócio é não tomar antes, não Sim. tomar por qualquer coisa, né? Porque ainda não tem profilaxia, né? Como se fala Não. muito por aí, né? O pessoal Não. todo mundo me pergunta, mas eu posso tomar ivermectina? Eu digo assim, tomar você pode, mas não tome e fique seguro de que você está. Eu tomei Imune a que você... ivermectina, não vou mais Exato. pegar, porque eu tomei. Tem que tomar todos os cuidados do mesmo jeito. Você pode até fazer uma dose, né, se for o caso, mas vá no médico primeiro. Não tome nada, muito Não menos se corticoide automedique. nessa fase, porque aí você vai atrapalhar todo o andamento da doença, podendo até piorar ela ainda mais, né? Bem complicado. Eu tive dois casos graves que, infelizmente, vieram a óbito no hospital. E esses pacientes, eles tinham um histórico de ter se automedicado com Automedicado. corticoide logo no início dos sintomas, né? O paciente foi até a farmácia, todo mundo de questão. E não podemos Corticosteroide afirmar aí. Pois não é, podemos afirmar não categoricamente sabemos, que né? foi isso que causou a forma grave do paciente, mas é uma infeliz coincidência, né? Entre os dois pacientes, a propósito. Então, a gente estava falando da fase 1, né? A fase 1, que é a fase que o paciente procura Fase 1, logo perfeito. no início dos sintomas. Mas aí tem a fase 2 também, que a gente classifica o paciente também quando ele chega ao atendimento, mas ele já passou um pouco dos sintomas iniciais, né? Então, aquela fase que a gente falou que dura 5 dias, que leva de 5 a 7 dias, é aquela fase que o vírus está se multiplicando no organismo. Alguns casos, vale frisar bem isso, não é todo mundo que se infecta com o Covid que vai evoluir para a fase 2 ou para a fase 3. Isso é, graças a Deus, é uma minoria de pacientes que evoluem para a fase 2, que é a fase pulmonar, né? E essa fase ela é dividida em 2 pontos. A 2A, que é a fase mais inicial, que a gente, para fazer essa classificação, necessita de um exame médico mesmo, de um exame físico, de a aferição da oximetria no pulso, para a gente ver quanto de saturação de oxigênio o paciente está em ar ambiente no momento da consulta. E, dependendo do serviço que você procura, você tem disponível uma tomografia de tórax que você pode fazer no momento para ver a extensão das lesões no pulmão. Então, a fase 2A, o paciente está com menos de 50% do parênquima comprometido, dos pulmões comprometidos com lesões por Covid no pulmão, e ele está com uma saturação média entre 94, 96, 93, 95. Ele está um pouco abaixo do normal, mas ele ainda está com uma saturação aceitável. E esse paciente a gente consegue tratar em casa, com algumas outras medicações, né? Se esse paciente não tomou aquele esquema da ivermectina, com a azitromicina na fase 1, ainda está procurando atendimento agora, a gente dá as medicações, porque mesmo que a fase de multiplicação viral está terminando, ainda pode acontecer multiplicação viral, então a gente entra com as medicações para evitar qualquer multiplicação viral, em teoria, nesta fase. E nessa é a fase de se usar o corticoide. É a fase que a gente chama de fase inflamatória, né? Então a fase 2, que é a fase que já acomete os pulmões, é a fase que a gente chama de inflamatória. Então essa fase inflamatória começa e aí ela vai acelerando, ela vai aumentando conforme a gravidade, conforme o quadro vai ficando mais grave. Então é por isso que é importante o corticoide nesta fase, né? Porque o Covid desencadeia uma resposta inflamatória no organismo e o que vai causar a gravidade do quadro, na verdade, é a própria inflamação do organismo. O vírus ali nesta fase ele já não tem tanta interferência, não tem tanta importância nessa fase. Então o que está acontecendo é o teu organismo agredindo a si próprio, né? Então é a hora de entrar com o corticoide. É nesta fase. O vírus entrou ali, bagunçou tudo,
Você se inflamou, né? E Exatamente. você vai ter a coagulação do sangue dentro dos vasos, né? Que está tão inflamado, né? E é isso que acaba levando, né, a óbito, né? É essa Sim, tempestade que dá, né? Inicialmente, lá em meados de março, fevereiro, março, quando começou na Europa, começou na China, não se sabia ao certo o mecanismo de ação pelo qual os pacientes baixavam tanto a oxigenação do sangue. Então, se sabia que tinha lesões extensas no pulmão, mas acreditava que só aquelas lesões já bastavam para o paciente oxigenar pouco. E aí, posteriormente, foi visto que dentro dos vasos do pulmão o sangue começava a coagular e impedir a circulação dentro do pulmão. E se você não tem circulação dentro do pulmão, o oxigênio não consegue vir das vias respiratórias, do ar, o oxigênio não vem do ar, para o sangue. E aí o paciente baixa a oxigenação, e é o que muitas vezes leva à falência de órgãos e o paciente morre. Então é essa coagulação dentro dos vasos. Por isso que nessa fase, a gente também usa, além do corticoide, o anticoagulante. Para não coagular dentro da fase. Exatamente. E sobre o exame que você perguntou, doutor, a gente costuma pedir para o paciente o exame padrão para fazer diagnóstico de Covid é aquele exame chato do nariz, do cotonete no nariz e na garganta, que é o RT-PCR, que é o exame que procura o vírus nas vias respiratórias. Exatamente. Esse exame é ideal de ser colhido do terceiro dia de sintomas até no máximo o 10º dia de sintomas. A partir do 10º dia já aumenta a chance de dar um falso negativo, ou seja, o paciente está doente, mas o exame deu negativo. Ou antes também do 3º dia, há chance de não ter vírus o suficiente nas vias respiratórias para positivar o exame, também dando um falso negativo no paciente positivo. Então, o ideal é colher a partir do 3º dia, entre o 3º e o 10º dia. Então, o paciente chega para o atendimento com sintomas de Covid, antes mesmo de o exame ficar pronto, a gente orienta o paciente a tomar as medicações. O paciente sai do consultório com a receita das medicações, vai na farmácia, adquire as medicações, começa a tomar as medicações, se é à noite ou se é durante o dia, tenta realizar o exame no mesmo dia, se não der ele vai agendar o exame para fazer no dia seguinte, colhe o exame, está demorando em torno de 2 a 3 dias aqui na nossa cidade para o exame ficar pronto, então ele colhe o exame, coleta o exame, começa a tomar os remédios. Muitas vezes o exame, quando o resultado do exame chega, o tratamento é menor, porque o tratamento é curto, é de 3 a 5 dias, dependendo do caso. Dias, né? Muitas vezes o resultado chegou, deu positivo, está terminando os remédios hoje, amanhã é o último dia, continua tomando. Deu negativo, o que eu faço? Termina de tomar agora, porque só falta 2 comprimidos, então termina de tomar, tudo bem. Então é isso que nós temos feito, né? Temos indicado o exame para os pacientes e temos indicado o tratamento. Então, pessoal, o único teste que vai te falar se você está doente ou não, se você está infectado, é o RT-PCR, tá? Que vai ver se tem vírus. Só que assim, para colher também tem que saber colher, tá? Tem gente que está colhendo errado. Tem que colocar isso lá dentro. É chato, entendeu? O cotonete lá atrás. É um cotonete bem grande que vai lá no fundo, é bem desagradável. Tá? E tem que pegar outro, e não é só um não, tem que pegar esse mesmo e pôr na garganta. Porque não tá só entendeu? E aí você vai colher o exame. Veio negativo, mas você colheu errado, você inferiu num erro antes que você começar, você já errou, você não colheu o material direito, quando você vai lá ver o exame, ele tá negativo, tô felizão, não é mesmo, e depois você pega de novo. De novo não, né? Você já tinha pego antes, entendeu? Hoje mesmo a gente estava discutindo. Hoje mesmo a gente estava discutindo num grupo de médicos de uma notícia que saiu num site de um médico brasileiro que se infectou 2 vezes com o Covid. Só que quando eu fui ler a notícia, a primeira vez que ele fez o exame deu positivo, ele fez um exame de sangue e ele não ficou doente. Ele testou com o exame de sangue e o exame dele veio o IgM, que é o exame que mostra se você está com a doença em atividade, veio o IgM positivo. E o IgG, que é o anticorpo de memória, veio negativo. E ele considerou aquilo ali como um teste positivo para a Covid. Né? E aí, tempos depois ele repetiu o exame, continuava sem o IgG, que é o anticorpo de memória, e continuava com o IgM positivo. E tempos depois, agora ele ficou doente de novo. Ele começou a ter sintomas realmente de Covid, começou a ter dispneia, começou a ter falta de ar.
fez uma tomografia, tinha lesões na tomografia, colheu o exame do nariz, que é o RT-PCR, e deu positivo. Então, foi considerado que ele pegou 2 vezes. Mas na primeira ele não ficou doente, ele simplesmente fez um teste e o teste deu positivo. E aí, nessa segunda que ele ficou doente, ele colheu o RT-PCR, fez tomografia, o RT-PCR positivo e lesões bem típicas de Covid na tomografia, que é uma outra coisa também que é importante se frisar, porque assim, as lesões de Covid na tomografia de tórax, elas são muito específicas. É uma coisa diferente, porque a gente costuma... A tomografia de tórax é uma exame muito pedido por pneumologista. Então você tem padrões de infecções que são meio que conhecidos. E esse padrão de lesão que o Covid dá na tomografia de tórax, ele é muito típico para o Covid. É difícil você confundir uma tomografia com lesões típicas de Covid com uma outra infecção, com infecção bacteriana, por H1N1. Então, assim, é um exame que praticamente, se você faz a tomografia e tem as lesões da tomografia, você já considera que o paciente deu positivo. Porque é muito difícil aquele padrão em outro tipo de infecção. O que eu tenho visto, que eu acho que é um grande problema e que tem que ser revisto, na minha opinião, é que, poxa, o teste rápido, como chama teste rápido, né? Ele não é um teste precoce. Tem que ficar muito claro isso, tá? Ele não é um teste que você pega, né? Você pega tipo no começo. Imunoglobulina você vai desenvolver com o tempo. Só que tem pessoas que não desenvolvem. O cara fica doente, o cara tem o Covid, o cara tem a lesão, só que ele não positiva depois as imunoglobulinas. Então o cara vai, de novo, ele vai na farmácia, como isso, não sei se já tem, mas isso vai ter em breve, ele vai fazer o exame dele e vai dizer assim, poxa, beleza, deu negativo, calma, né? Deu negativo anticorpo. Mas será que você não positivou? Quer dizer, tem tanta coisa aí no meio que, na minha opinião, acho que mais confunde do que ajuda. Esse teste tem rápido, muitas variáveis. de IgG. Então, assim, tinha que ser usado só um. Usa só o RT-PCR para todo mundo, como se fez na Coreia. O cara tá doente, todo mundo tem volta dele, quem é os contactantes, quem é a família, quem é os amigos, e testa todo mundo. Agora, colher sangue para ver se o cara desenvolveu, esperar o cara... Porque tem gente que um mês depois, cara, 1 mês e meio depois, ainda tá com o IgM alto. Sim. Já passou a fase aguda, mas ainda o cara tá com esse IgM alto. E aí? Isso tem muita variável. Não tem como, né? Isso depende muito do kit, da qualidade do exame. Tem kit que é vagabundo, kit chinês é vagabundo, que não pega nada, colhe errado. Isso, enfim. Exatamente. Então, assim, não dá para confiar. Não dá para confiar. O exame... O que você tem que confiar é o PCR. E pronto, ponto final. O PCR é o exame padrão ouro. Né? Assim, eu costumo dizer o seguinte, para os casos leves, obviamente, a gente tem que confiar só no PCR. Aqueles casos que evoluíram para a fase 2, para lesão pulmonar, a tomografia ela é praticamente... Ela fecha o diagnóstico. O tipo de lesão que o Covid dá no pulmão, ele fecha o diagnóstico. Né? E também alguns exames de sangue também que mostram se o paciente está com um processo inflamatório COVID no organismo, ele altera alguns exames meio que padrão, assim, o dímero D, a ferritina, que numa live sua anterior ali, dímero D, ferritina. A ferritina é um marcador para 1.500. Exatamente. Eu tenho pacientes graves lá que a ferritina, acho que o kit do laboratório ele só mede até 1.500. Eles colocam até 1.500. Maior do que 1.500, ou seja, tá maior do que 1.500 ele não consegue. Você não sabe? Pode estar em 5.000, você não sabe. Exatamente. O dímero D, por exemplo, que é aquele exame que a gente pede para ver se tem coágulos no corpo, tem paciente com 5.000 e tanto de dímero D. Né? Então, assim, com lesões pulmonares. Então, quando você pega um paciente desse, que está na fase inflamatória, na fase 2, 2A, 2B, e você pede os exames de sangue e vem dímero D estourado, ferritina estourado, tomografia com lesões pulmonares, às vezes esse paciente ele chega no atendimento lá pelo 12º dia de evolução de sintomas. Isso é uma coisa que depois eu quero fazer uma observação. Às vezes o paciente chega no 12º dia, você vai colher o RT-PCR e vai vir negativo, porque ele já está... A quantidade de vírus nas vias respiratórias já caiu bastante. Muitas vezes o RT-PCR vai vir negativo, mas o paciente tem dímero elevado, tem ferritina elevada, LDH elevado, hemograma com
linfopenia, baixos linfócitos no hemograma e tomografia com lesão típica de Covid, não dá para falar que esse paciente não está com Covid. E uma coisa que eu queria observar sobre esses 10 dias é o seguinte: todos os pacientes graves que eu tive contato até agora, não foram poucos, todos eles demoraram demais para procurar atendimento. Então, assim, os pacientes mais graves que eu atendi, que a gente internou, infelizmente os que vieram a óbito, são pacientes que demoraram demais para procurar atendimento, eles esperaram ter a famosa falta de ar em casa e procurar o atendimento. E quando esses pacientes chegaram no atendimento, a tomografia, o pulmão estava todo comprometido, os 2 pulmões comprometidos, 10, 15% só de pulmão funcionando ali, de pulmão limpinho na tomografia. E esses pacientes, infelizmente, eles evoluem de forma muito rápida para a forma grave. Então, assim, relatos dos pacientes assim, eu estava bem, eu comecei com sintomas faz uns 9 dias, aí de uns 2, 3 dias para cá eu estava me sentindo prostrado, falta de ar. Não, falta de ar eu só comecei a sentir hoje. Às vezes esse paciente chega na emergência com 70% de saturação de oxigênio. Você faz a tomografia, o paciente vai direto para o tubo, ele vai direto para o UTI. Então, assim, muito importante não esperar chegar nessa fase para procurar atendimento. Ah, mas o que eu estou sentindo é só uma gripe, é só um resfriadinho besta. O Covid ele se manifesta assim no início. Então, muitas vezes você está achando que você está com um resfriado, mas o resfriado, a gripe e o Covid são infecções virais que você adquire de alguém. Você não desenvolve isso do além, você não cria isso no seu organismo. Então, se você pegou um resfriado de alguém, se você pegou gripe que você acha de alguém, esse vírus que você pegou de alguém pode muito bem ser o Covid. Então é interessante que você procure o atendimento logo no início dos sintomas mesmo, tá? Não é só 2 dias só que eu estou sentindo. Perfeito, procura o médico com 2 dias mesmo. Procura com 2 dias, a gente faz a solicitação de exame, vai colher o exame, se quiser a gente faz a receita, já leva a receita, já começa a tomar os remédios, mas não fique em casa esperando os sintomas graves para procurar o atendimento, porque só o Covid grave precisa de atendimento. Muito pelo contrário, hoje a gente está tentando tratar o Covid o mais precoce possível. Queria só voltar um pouquinho no teste. Então, assim, pessoal, teste PCR, RT-PCR, te dá o diagnóstico. Tá? Ou se você não está. Teste rápido, teste de imunoglobulina, serve para epidemiologia. Como assim? Serve para o pessoal entender como que a doença vai evoluir, como que vai, entendeu? E aí você faz um desenho. Poxa, demora 10 dias, demora 15, demora um mês. Serve para isso. Não serve para você acompanhar se você está doente ou não. Tem gente que não é positiva, lembra disso. Tá? Então, foco só no RT-PCR. É muito importante. Tá? Exatamente. Muito bem. Então, a gente falou dos sintomas, falou das fases, um pouquinho do tratamento, né, dos remédios que a gente está sendo usado hoje. E que mais que faltou a gente falar? Ah, pois é. Só fala um pouquinho, então, da máscara pra gente. Explica por que a máscara serve, como que a máscara funciona. Bom, a máscara de tecido... perguntas. Sim, a máscara de tecido comum, que as pessoas têm usado no dia a dia, na rua, para sair de casa, essa máscara, ela não te protege, tá? Você que usa máscara, que por lei você é obrigado a usar máscara, e isso é extremamente válido, essa máscara, ela não te protege. Ela serve para proteger o outro. Então, assim, mas então, por que eu vou usar a máscara se ela não me protege? Justamente porque existem aqueles pacientes que estão doentes, mas ainda não manifestaram sintomas, e eles estão transmitindo o vírus. E muitas vezes a pessoa... 80% de vocês aí que já pegaram está assintomático, 80% andando por aí espalhando o vírus. Exato. Você pode começar a manifestar os sintomas só daqui 2 dias, mas você está transmitindo o vírus. E aí, se você estiver usando máscara, você não está espalhando esse vírus com tanta eficiência. Não vou dizer que é impossível você espalhar o vírus, mas diminui muito. E se todo mundo usar máscara, a chance de uma pessoa doente estar no meio de outras pessoas e transmitir as gotículas com o vírus diminui. Então a máscara serve para isso. O mais importante para você não se contaminar é você cuidar das mãos, né? Então é por isso que o álcool é importante. Porque a todo momento você está tocando o rosto, você está coçando o nariz, você está coçando os olhos, você está colocando a mão na boca, às vezes roendo unha. E você tocou numa superfície que uma outra pessoa que está com o Covid, que tossiu na mão, coçou o olho, coçou a boca, pegou, você segurou naquela superfície e colocou a mão nos olhos,
você está levando o vírus para dentro de você. Então, Pode a crer. máscara é para proteger os outros. As suas mãos, a higiene das suas mãos é para proteger você. E aqui na nossa região, é muito comum chimarrão, né? Compartilhar Ah, chimarrão. compartilhamento da cuia, né? É complicado. Não, né? Não dá. Compartilhar Não chimarrão, dá. compartilhar um copo de bebida. E pensar, Não. mas é meu primo, ele não está sentindo nada. Tá, ele não está sentindo nada hoje. Amanhã ele Tá pode começar sintomático. a ter os sintomas e você tomou no mesmo copo que ele no dia anterior. Então, assim, E só que tem um lembrar detalhe. que lavar a mão também, né? O pessoal esquece de lavar a Lavar a mão com água mão. e sabão. Fica O só pensando álcool, álcool. Meu, água e sabão. Pronto. é que o álcool ele é É mais mecânico, prático. né? Joga E o embora. álcool é mais Mecânico. prático. Você está no mercado, você está na rua, você está saindo de uma loja, você vai. É difícil você lavar as mãos em todo lugar que você for. Então é importante o álcool por causa disso. Mas a água e sabão funciona do mesmo jeito, da mesma maneira, com a mesma eficiência. Só que assim, a gente está falando de prevenção, nós estamos falando da prevenção do agora. Como é que eu vou fazer para eu não pegar amanhã que eu vou sair na rua, que eu vou na loja, que agora não dá mais, porque agora é lockdown nos próximos 14 dias, mas assim, como é que eu faço para não É. pegar o Covid imediatamente? Só que a imunidade do organismo é muito importante. E aí o doutor pode falar melhor do que eu como é que as pessoas podem fazer para fazer com que a sua imunidade esteja em dia, para que se pegar o Covid, tenha uma imunidade mais em dia para poder combater o Covid, né? Porque, por É. exemplo, além dos tratamentos que vêm saindo na mídia, de ivermectina e tal, falou-se muito em vitamina D, falou-se muito em zinco, falou-se em vitamina C, né? E essa é uma área que o senhor domina bem, né? Ah, não é assim, né? Mas é assim, ó. É uma área que eu gosto muito, né? Eu acho que essa visão de medicina mais ampla, né? De visão mais funcional, eu acho que é bem importante nessa hora, porque o cara, por exemplo, todo mundo tem que perguntar, posso tomar zinco, posso tomar vitamina D? Cara, pode. A dose depois você vem falar comigo, mas assim, poder pode, sabe? Mas vai adiantar o cara que acorda de manhã, come sucrilhos, entendeu? Se entope de açúcar, almoça correndo, é estressado, chega em casa, toma 4 cervejas, vai dormir 5 horas da manhã, acorda às 7, esse cara não adianta tomar 5, meu. Não adianta. Então, a imunidade, isso aí, aos pouquinhos, você tem que sempre ir construindo. Não é que ninguém nunca mais pode tipo, tomar uma cervejinha, não é isso. Mas a tua rotina é importante para você criar essa imunidade. Não sei se voltou. Para mim Voltou? voltou. Sim. Então, assim, você tem que começar tendo uma vida um pouco mais regrada, comendo melhor, indo dormir melhor, sabe? Tudo isso ajuda. E aí, se você quiser uma ajudinha extra, aí sim, aí o cara já está com tudo certinho, vamos suplementar, aí esse cara nem pega, ou se pegar é muito rápido, entendeu? Porque pensa, é uma doença nova, então a gente não tem anticorpo contra o vírus, você vai ficar doente, mesmo tomando vitamina D, meu, você vai ficar doente, tá? Só que você pode ser que você tenha só uma dor de cabeça, pode ser que você não tenha nada, tá? Então, assim, vitamina D é ótimo, eu adoro vitamina D, faço para quase que todo mundo. A dose é uma coisa complicada, porque a dose é individual, tá? Zinco é uma dose individual, então a gente tem que sempre avaliar primeiro o paciente como um todo, para depois saber quanto que... É tipo um carro, você vai encher o tanque, quanto que você coloca? Eu não sei, quanto que está faltando? A gente põe aquilo que falta, até o tanque ficar cheio, e aí você está mais protegido, né? Mas a vitamina D, ela ajuda o corpo a produzir uma coisa chamada de catelicidina. E essa substância, ela é um potente antiviral natural, antibiótico, para tudo isso. Ela mata tudo, tá? Mas ela tem que estar no mínimo acima de 40. Eu não tenho visto ninguém com elas acima de 40. É muito raro você ver alguém com 50, 60, 70. Saiu um estudo Tem agora, um. Isso que eu ia falar. saiu um Tem um estudo estudo, né? na Alemanha, saiu um estudo assim, o pessoal fez essa correlação, pessoas que tinham abaixo de 17 complicaram. De vitamina D. De D, isso. Complicaram, entubaram, etc. Pessoas que têm um nível maior, 40, 50, 60, ficam doentes, porém com muito poucos sintomas e sem complicação.
A chance de ir para a forma grave é menor. Exatamente. E assim, hoje em dia tem um esquema que a gente faz na clínica, onde a gente dá doses de ataque para quem está com ela muito baixa. Para quê? Para subir isso rápido, porque você não pode ficar tomando de pouquinho em pouquinho até isso aí subir. Isso aí demora 3, 4 meses. Até aí já foi, Sim. já passou, você não está mais protegido. Tá? Até aí já passou a epidemia. Já passou a epidemia. Até aí você já, entendeu? Então, para estar protegido, tem que estar no mínimo acima de 40. Eu gosto acima de 60. Tá? Isso que a gente tem lido em estudos aí é tentar mantê-la sempre acima de 60. Como agora esfriou, né? Não vai mais ter aquele sol para você tomar, então Pois é. a gente precisa partir para a suplementação, né? Porque só na comida você não consegue 10 mil de jeito nenhum. É impossível na comida. O bom é que agora no inverno dá para tomar aquele solzinho do meio-dia, né? O sol do meio-dia, mas no inverno dá para sentar no sol. Disposto, né? Só para quem mora em casa, ou tem um AP, pode ficar ali tipo, na varanda. Né, só que tem que estar bem exposto, tá? Se você tiver só, eu vou tomar só no braço, só na perna, não adianta. Tronco, perna e braço exposto. É o mínimo. Tomar sol só no rosto, né? Só no rosto, não adianta. E é isso aí, eu falou, cara, os dermatos odeiam a gente, porque a gente fala para ficar no sol do meio-dia. 15 minutinhos ali, entendeu? E é um sol que, em teoria, faz mal, né? Mas é esse sol que fabrica a vitamina D. É o único. Tá? Esse sol entre 10 e 2 da tarde. Esse é o sol que faz isso. Tá? Então, eu acho que vale a pena você, a partir de agora, já mudar hábitos de vida, tá? Começar a cortar um pouquinho do açúcar, do carboidrato simples, do arroz, da massa, do pão, do macarrão, porque isso também inflama você. Tá? Então, é Coca Zero, tá? Depois a gente fala sobre a Coca Zero, porque não é, sabe, né? Eu já te falei, né? O açúcar, você fica inflamado com açúcar. E aí você tem que não é zero, não. Você vai gastar os seus anticorpos para combater açúcar. Deixa ele combater o Covid, que é melhor. Entendeu? Isso é verdade. Então, começa a comer melhor, mais saudável, sempre que possível, né? Tem gente que não consegue. Tipo, come em casa, entendeu? Porque você sabe o que você tá comendo, fora você não sabe. Tenta ir pra cama um pouco mais cedo, durma melhor, corta um pouquinho do álcool agora, eu sei que é difícil, entendeu? Mas, tipo, dá uma segurada, porque isso vai te fazer ficar mais imune a tudo, não só o Covid, tudo, entendeu? Você começa aí, ó, é só você fazer um teste, vai pra cama todo dia, meia-noite, sabe, sei lá, por aí. Você vai ver que depois de uns 10 dias indo pra cama tarde, você vai acordar doente um dia. Todo dia você vai pra cama, tipo, entendeu? Você vai acordar doente. Não tem jeito. Vai lá pro pé, essa imunidade. Então, ir pra cama cedo é fundamental. Ou um pouco. Qualidade de vida, né? Descansar bem. É isso. Isso é... Então, assim, para resumir, você está imune, é isso. Depois é que entra o zinco, a vitamina D, a quercetina, o selênio, o que você quiser. Depois isso vai entrar. Mas se você for um cara inflamado, se você for um cara que já é acima do peso, se é um cara que já é diabético, né? Como você sabe, já é hipertenso, você já vive inflamado por alguma razão, você tem mais chance de pegar, porque você já está inflamado. Então, entra mais fácil. Entendeu? Então, cuidar de si mesmo primeiro é fundamental. Fundamental. Tá? É isso aí. Faltou algum dado? Alguma... 15 minutos, temos 7 perguntas. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Renato, devo tomar vitamina D? Quase que com certeza. A gente quer primeiro saber que nível que tá. Então, a gente pede o examezinho simples, né? Vê que nível que tá e certifica isso, é 20, é 30, é 40, para saber a dose ideal, se vai ter dose de ataque ou não. Tá? A Letícia aqui tá falando para não se automedicar e lembrar que o Diprospan, que o pessoal toma por aí, ele é de depósito, ele fica 21 dias. 21 dias. Ali soltando corticoide no seu sangue. Então fica bem preocupante. Tá? Se você que está assistindo a live aí tomou um Diprospan recentemente, é bom você se cuidar bem nos próximos dias para você não pegar Covid nos próximos dias, porque o corticoide vai estar agindo no teu corpo. Exatamente. Ó, o doutor Malcolm está perguntando aqui, ó, IgG positivo, pode ficar tranquilo? E aí? Olha, doutor Malcolm. Pode ficar tranquilo? Posso ir lá em casa, dar um beijo na minha mãe? Grande urologista, por sinal, doutor Malcolm, grande urologista.
Se eu não me engano, o maior de Cascavel. O maior também, deve ter 1,99 m. O maior. Acho que tem mais que você. Eu sou o hein? maior pneumologista e ele é o maior urologista. Olha, IgG positivo, até agora não saiu nada que comprovasse alguém que com IgG positivo pegou Covid de novo. Então, eu acredito que sim. Eu acredito que IgG positivo pode ficar tranquilo, sim. A Isis está perguntando, que máscara me protege se eu não tenho Covid-19? Qual tipo de máscara se eu não tenho que vai me proteger Então, de pegar a doença? eu, como profissional da área de saúde, que atendo ali, eu acho que nas últimas 2 semanas eu atendi pelo menos uns 100 pacientes Covid positivo. Então, assim, eu estou muito exposto. Então, eu não posso usar a máscara de tecido, porque, na verdade, a ideia não é não transmitir para alguém. A ideia é que eu me proteja. Então, as máscaras que são usadas neste caso, vamos supor, você está com alguém doente em casa por Covid, você convive com essa pessoa, você testou negativo, você está com medo de pegar, as melhores máscaras que existem para você usar é a N95 e a PFF2. Só um minutinho, eu vou sair da frente. Tá Eu vou sair da frente da um minutinho e vou pegar uma máscara aqui. Só um minuto. Boa. Ótima ideia. Sem fazer propaganda, eu comprei recentemente. Doutor. Tá recebendo por Eu comprei fora, recentemente na internet, que é a marca aqui, mas essa aqui é uma PFF2. Eu vou ver se dá para mostrar aqui a categoria dela, ó, na ponta do meu dedo aqui, ó. PFF2. Não sei se parece. Então essa aqui é uma PFF2 em forma de concha, né? Então essa máscara ela veda o rosto por completo e ela tem camadas aqui que impedem que você respire o vírus. Então eu vou colocar ela aqui para vocês verem. Boa. Aula prática, hein, pessoal? Impagável, não tem preço. Aí você acerta ela no nariz aqui. Ensina como que tira isso aí e põe de volta se você precisar sem se contaminar, porque em teoria a máscara pode ter vírus por fora, certo? E aí você vai pôr a mão na máscara, você vai tirar a máscara, você vai pôr a mão no olho e acabou. Exatamente. O ideal para quem usa esse tipo de máscara é você higienizar as mãos antes, né? Para quem tem óculos, principalmente como eu, tira os óculos, higieniza a mão com álcool, aí você retira a máscara, sem colocar a mão na máscara. Sem pegar na máscara, perfeito. Sem pegar na máscara. Aí você coloca numa superfície ou dentro de uma caixinha, onde você quiser. Eu cocei o nariz. E aí você coloca aqui, você higieniza as mãos de novo, porque você tocou na máscara, a máscara estava na região aqui da sua cabeça, do couro cabeludo, higieniza as mãos de novo e pronto. Aí você pode tocar o rosto, coçar o nariz, etc. É importante fazer higiene antes de colocar a mão na máscara, tirou a máscara, higienizar as mãos depois que você colocou a mão na máscara, principalmente porque depois você vai tocar no rosto, ou vai pegar no óculos, se colocar o óculos de novo depois no rosto, higieniza as mãos de novo. É assim, é desse jeito. Então essa máscara aqui, a PFF2, que eu paguei em torno de R$10 em cada máscara, mas ela pode ser reutilizável, dependendo de como você cuida dela, dá para você reutilizá-la mais tempo. É uma máscara que te protege para não pegar o vírus mesmo. Essa aqui te protege para não pegar o vírus. Isso aí. Ó, vamos continuar que tem mais pergunta aqui. Essa aqui é boa, hein? Vocês concordam com o fechamento do comércio, do lockdown? Vamos pôr fogo no parquinho então, aqui, hein? Eu concordo com este lockdown, eu concordo. Com aquele primeiro que foi feito, esse agora, esse que vai acontecer agora. Esse eu concordo. Aquele primeiro que foi feito aqui e em outros lugares do país, eu achei totalmente desnecessário. Porque eu peguei alguns dados aqui, só para rapidinho para a gente falar. Até 14 dias atrás, desde que iniciou tudo isso, a gente teve mais ou menos 10 mil casos no Paraná. Em 2 semanas, 10 mil casos, até 14 dias atrás. Nas últimas 2 semanas, aumentou em 100%. Então, o que demorou 3 meses para chegar em 10 mil, em 2 semanas a gente está agora com 20 mil casos. Então, 100% de crescimento em 2 semanas. Outra coisa que é importante dizer é o seguinte, toda a capacidade de leitos novos de UTI, isso de acordo com o
governo estadual, toda a capacidade de leitos novos já está esgotada. Então, assim, é difícil você criar mais leitos de UTI. E quando a gente fala em mais leitos de UTI, gente, não é só uma cama e um monitor, não. Tem toda uma situação envolvida nisso, é laboratório, é exame de imagem, é profissional que saiba, que trabalhe com UTI. O médico intensivista, ele não é uma especialidade tão abundante assim. Então, assim, a capacidade de UTI, de leitos novos, já está no limite no Paraná. E o número de leitos ocupados ultrapassou, se eu não me engano, 80% ou 85% na rede pública. Né? Então, assim, se continuar nessa crescente que veio nas últimas 2 semanas, vai faltar leito para pacientes. Né? E aí isso é perigoso, porque a doença é grave, o paciente estava na UTI, ficou 10 dias, 15 dias, era muito grave, veio a óbito, ok, a doença grave é assim mesmo, em alguns casos, mas uma coisa é você morrer por conta de um Covid de forma grave, que foi difícil de tratar, outra coisa é você morrer por falta de atendimento, por falta de opção de internar você numa UTI, como aconteceu em alguns estados aqui do Brasil, por exemplo, lá no Pará, se eu não me engano, tinha gente que estava morrendo dentro do carro que não tinha atendimento, não tinha leito, não tinha vaga para o paciente. Então, a gente não pode deixar chegar nesse ponto. Então, chegamos num ponto de número de casos no Paraná que gera preocupação e realmente é necessário ter algum tipo de medida para diminuir a transmissibilidade do vírus, e o lockdown é uma medida eficiente. Com certeza esses números vão baixar e aí vamos ver como é que vai ser depois disso. Né? Mas eu acho que esse lockdown de agora foi necessário, sim, vai ser necessário. Eu só queria dizer que eu até concordo com algumas coisas, mas se você vai deixar aberto o supermercado, por exemplo, tá? Por que não expandir o horário, em vez de achatar o horário? Aí já é uma outra... Só pode ir das 9 até as 5, todo mundo com desespero vai querer amanhã, lá de manhã. E aí, tu pode entrar um pouquinho, vai ficar aquela fila lá fora. Enfim, isso é coisa para outra live. A gente pode mas pelo que eu vi aqui pelo que eu vi no decreto aqui, parece que vai poder funcionar de sábado e o número limitado de pessoas dentro do mercado. Então, 30% só de pessoas lá dentro. Isso. O pessoal vai ficar lá fora se distanciando, mas assim, o mercado é uma coisa que realmente não tem como fechar. Isso é impossível. Mercado, farmácia, hospital, são coisas que não tem como fechar. Mas Tem um monte de pergunta aqui, cara. Desculpa te cortar, mas tem muita pergunta aqui, cara. Fiz exame de Covid só pelas narinas, não coletaram na garganta. É errado? Putz, cara, olha. A eficácia de um teste colhido só nasofaringe é de 45%. Nasofaringe mais orofaringe é 99%. Então, provavelmente, pode ser que você faça o exame e dê um falso negativo. Provavelmente. Tá? O correto é colher dos dois. Você colheu metade, você não fez o exame completo. Exatamente. Minha vitamina D deu 24 semana passada, não estou respondendo qual dosagem mais ideal. Pois é, Adelaine. Aí a gente precisaria conversar, isso não dá para a gente dar a dose aqui, entendeu? É complicado, mas existe uma dose de ataque que é feita, tá? Uma dose grande de vitamina D que é feita ou injetável ou é feita via oral, que vai dar uma subidinha até uns 40 e poucos, depois você mantém a dose padrão, tá? Ivermectina serve como preventivo em caso negativo, quem já tomou pode tomar em caso de Covid? Não sabemos se serve ou não como... Olha, não tem estudos. Não dá para saber, não dá para saber. Não dá para saber. Eu não indico. Eu não indico porque, assim, como é um remédio que a gente tem usado para casos de infecção inicial, e é um remédio que ele é seguro, mas assim, eu acho que não tem sentido você tomar, se você não está na linha de frente lá e está em contato direto, se você não é um profissional da área de saúde que trabalha numa UTI de Covid e tal, eu não vejo motivo para tomar ivermectina preventivamente, mesmo porque a gente não sabe ainda se funciona preventivamente, a gente não sabe nem se funciona como tratamento de doença aguda, ainda mais de preventivo, né? Isso é um passo depois ainda de um estudo, né? Então, acho que... Tendo estudo, né? Tá tendo estudo ali, acho que no Pará, com quase 500 médicos ali, região ali, onde eles estão usando, tá, o protocolo da doutora Lúcia Kerr, mas isso tem ressalvas, ainda não está publicado, ainda está em estudo, a gente deve saber em breve, tá? Só que lembrando, cara, que assim, por mais que seja ruim o estudo,
tudo que se passa aqui hoje, com pandemia, com doença, com Covid, é nessa hora que cresce a medicina. Infelizmente é assim, na guerra e quando tem as pandemias, porque aí o pessoal começa a estudar. E estudar e fazer estudo. Tá? Então, assim, vai demorar um pouquinho, mas vai ter resposta. Hoje a gente tem poucas ainda, infelizmente. Tá? É isso. Né? Estudos demandam tempo, né? Coisa que a gente Tempo, não tem demora. atualmente. Né? Então, assim, as pessoas falam, mas você vai indicar um remédio que não tem estudo, então que confirme. Se fosse uma droga muito tóxica, se fosse uma droga perigosa, se fosse uma droga que ninguém conhece os efeitos colaterais e que é uma droga nova no mercado, você tem que ter uma certa ressalva enorme para você poder indicar para um paciente uma coisa dessa. Mas é uma droga que já existe há mais de 50 anos, é amplamente utilizada pela população. Muitas pessoas se automedicavam, por exemplo, com Anitta, eu conheço vários pacientes que dão Super para tóxico, Anitta. Super tóxico. Passa pelo rim, arrebenta com o rim. Não é assim, não. A dose dela antiviral é muito próxima da dose dela que faz mal. Exato. Então não é assim. Então, Não vai assim, tomar Anitta. Entendeu? Cuidado, lógico, né? mas as pessoas tomam. Mas aí é que está o grande detalhe. Então, são drogas que, assim, você acha legal indicar uma droga que ainda não tem estudos? Para o paciente que está com sintomas, para o paciente que está doente, por exemplo, ele opta por tomar o remédio. E eu deixo bem claro para o paciente, você quer tomar? Não tem estudos que indicam que isso aqui funciona. Eu tenho indícios de alguns casos anteriores, vários casos anteriores que eu tenho tratado, que têm respondido bem. Mas não está em bula que isso aqui é para Covid. Você quer tomar? Se o paciente, sim, eu quero tomar, faça a receita e dou para ele tomar. Você vai falar, não, eu prefiro esperar, ótimo, eu não dou a receita e ele não toma, entendeu? Então, assim, mas tem que ter indicação, não vai tomar sozinho, porque, né, você pode estar tomando uma coisa errada. Eu, de novo, volto a falar do corticoide. Você pode estar tomando uma coisa errada na fase errada. Pois é. Pessoal, é assim, ó, tem muita pergunta ainda, infelizmente, para responder. Está quase acabando essa live aqui, está no final. Tá? Queria agradecer ao Dr. Emerson, que é um médico da linha de frente, com esposa, com filho, que está lá todo dia, vendo gente com Covid, se expondo, e está aqui hoje para a gente à noite explicando para todo mundo, gente simples, para que vocês entendam. Então, isso para mim não tem preço. Tá? Se vocês gostaram dessa live, deixa comentário, vai na minha página, vai para a página dele, fala assim, quero mais, a gente faz outra. Então, você tem que comentar, tem que engajar com a gente para a gente saber se vocês querem que faça mais. Está quase acabando aqui. A gente pode fazer outra sim, estão perguntando se pode fazer outra, a gente faz outra. Tá? A gente marca daqui a uma semana, se for o caso, para ficar muita coisa junto, entendeu? Daí a gente podia, tá? Na próxima, só abrir pergunta. Entra junto e faz pergunta, e vai, entendeu? Exato. Uma horinha aí com o povo aí. Só vocês quiserem, a gente faz sim, sem nenhum problema, a gente marca um dia, um horário, tá? Deixa eu ver aqui, então, já te agradeci, né, doutor? Você é um cara, um grande pneumologista. Grande, bem grande. Está ali na linha de frente, brigando todo dia com esse Covid aí. E olha, cara, obrigado de verdade por você estar aqui. Eu que agradeço o convite. Foi bem legal, eu gostei bastante. Minha primeira live. É minha segunda live. Mas acho que esse formato é ótimo, tá? Eu vou deixar a live salva, tá? Eu vou salvar a live para quem não pode ver. Vou pôr a live também no meu canal do YouTube também, para quem precisar. Tá quase acabando aqui. Tá reloginho aqui, 1:45. Obrigado para todo mundo que veio aqui assistir, né? Isso é muito importante para que a gente faça mais. E, cara, sua vez, fala aí. Comente alguma coisa. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, obrigado pela confiança, né? Eu acho legal, como disse no começo, muda muito rápido as coisas, as informações vão acontecendo em tempo real, então talvez semana que vem já tenhamos novidades em relação ao tratamento, novidades em relação à prevenção. Então acho que a gente pode marcar assim uma nova live para daqui a um tempo. Faz um Q&A. Perguntas e respostas só. A gente só começa e já começa a perguntar. E vão perguntando. Se a gente não souber, a gente abre o Google aqui, já vai pesquisando aqui no Google como que é e tal. Entendeu? E a gente faz assim. Porque tem muita dúvida, né, cara? Porque é muito novo. Ela se comporta meio erraticamente. Tem gente que fica positivo, tem gente que não fica. Então, tem muita dúvida. Aí todo dia muda o protocolo. Todo dia fecha coisa, abre bar, fecha bar, abre restaurante. É tenso. Sim. Mas, ó, a mensagem, tá quase acabando, hein? A mensagem para levar para casa, então. Take home message. São 3, pessoal. Ó,
vai no médico precoce, vai logo. Complicou qualquer sintomazinho, 1 ou 2, vai no médico. Segundo, não automedicar. Não tome nada em casa, nada, não tome nada, vai no médico. E 3, cuidar da parte imune.